Aleluia, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Obrigado, minha filha. Até esqueci da minha garrafinha. Abra sua Bíblia, liga seu celular. Da forma que você estiver municiado, Deus vai falar contigo. Quero louvar a canção ao Senhor. Preparado aí, Michele? Pronto? Deus usar vocês, feche seus olhos, deixa a canção entrar no teu coração. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale nosso Senhor, faz o exército se levantar sobre as meninas não pararás, vem restaurar e morar sobre o vale nosso Senhor, faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e morar sobre os nossos corações. Senhor, sobre todas as nações, Sopra, Espírito. Senhor, Sopra, Espírito, sobre a tua igreja nesse momento. Sopra sobre os corações esperançosos aqui essa noite. Tu tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito. Sopra e aquece agora, Senhor. Aquece agora o interior dos seus filhos. Aquece, Senhor. Aquece o coração dos seus filhos aqui essa noite. Tu tem liberdade em nosso meio, Senhor. E nós estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade, Pai. Nos movimenta, Senhor, mas começa o movimento no nosso interior, Pai. Nós somos o teu povo nessa terra, Pai. O povo que se chama pelo teu nome, Senhor. E cremos no mover do teu Espírito, Pai. faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar. Noite de restauração e cura, Pai. É noite de restauração e cura no meio do mundo. Nós não estamos aqui com outro objetivo, a não ser tocado pelo teu Espírito Santo, Pai. Sopra os quatro cantos desse ambiente. A palavra do Senhor já preparou, Senhor, mas quem prepara o coração somos nós, Pai. Quando abrimos os nossos corações para deixar que a tua maravilhosa palavra entre, Pai. Não saímos de casa para vir para esse ambiente, para entrar aqui e sair da mesma forma, Senhor.
Sopra o teu Espírito sobre essa igreja e traz avivamento ao nosso interior, Pai. Queremos ser mudados e moldados. Não queremos sair daqui da forma que chegamos. Não aceitamos como teus filhos sair daqui da mesma forma que chegamos, Pai. Sopra as nossas mentes agora. Tira toda a negatividade, Senhor. Sopra em nossos corações agora. Tira todo o medo. O amor mora aqui nesse ambiente. E a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Sopra agora toda a desesperança, Senhor. Tudo aquilo que roubou a esperança do teu povo nesses dias. Sopra através do teu Espírito agora e lança fora, Senhor. Não haverá dificuldade, Senhor. Não haverá deserto, Senhor. Que o teu povo não possa superar, Senhor. Não haverá vales que irá nos impedir de alcançar a promessa. Não haverá desertos, Senhor. Não haverá montes que nós não atravessaremos, Pai. Não haverá, Senhor. Porque nós estamos contigo, Senhor. Nós lutamos o teu propósito, não o nosso. Ah, Senhor, muda a mente agora do teu povo, Senhor. Eles não estão lutando sozinhos. Abra-se. Abra-se como foi, Senhor Deus, com os olhos do moço de Eliseu. Abra os olhos do teu povo nessa noite, para eles enxergar quem é que está com eles. Quem é o inimigo para se levantar contra nós? Se o Senhor é conosco, Pai. Sopra, Senhor. Sopra, a palavra é tua. Sopra em nossos corações. Não, Senhor, o ano está acabando, mas a nossa fé não. Mas o ano está se findando, mas a nossa fé está sendo renovada de glória em glória. E em ti nós somos mais do que vencedores. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o... Tu és o Senhor em nosso meio. Nós sabemos e cremos nessa palavra. Por isso essa noite é tua, esse povo é teu, essa igreja é tua, Senhor. E o meu corpo treme e treme na tua presença.
Faz aquilo que te apraz. Fala aquilo que o teu povo precisa ouvir, Pai. E o Senhor tem muito para fazer aqui essa noite. E nós te glorificamos em nome de Jesus. Deus tem algo novo na sua vida, amém? Amém. Deus tem sempre algo novo na sua vida. Pastor, isso é jargão de crente. Não, não é. Deus está sempre fazendo uma coisa nova. Eu preciso estar atento àquilo que Deus está fazendo. É tempo de a gente abrir mão das distrações. As distrações estão tentando roubar o novo de Deus da nossa vida. Ei, povo de Deus, desperta. Nós pregamos 3 quinta-feiras agora sobre preparação para um novo ciclo. Ah, pastor, é mais um ano. Não é mais um ano. Tira isso da sua cabeça. O mundo se movimenta para a virada de mais um ano. Não é coisa do mundo, não. É um ciclo mudando e muda para a vida de todo mundo. E você que é um homem ou uma mulher de Deus, você precisa discernir isso espiritualmente, porque naturalmente o mundo entende que é a virada de um ano, as pessoas estão comprando suas roupas brancas, preparando seus fogos, seus comes e bebes, mas nós precisamos discernir tudo de forma espiritual. Porque a Bíblia diz que o homem natural, ele só pode discernir as coisas naturais, mas nós podemos discernir elas tanto naturais como espirituais. Então não trate as coisas com normalidade. Você precisa entender o mover que Deus tem para cada ciclo, para cada tempo. Para de agir no natural. Deus está pegando agora Ezequiel. Deus não está perguntando a Ezequiel se ele quer ser movimentado por ele. Deus não está perguntando a Ezequiel se ele quer fazer um passeio com ele no deserto, num cemitério, num vale. Deus não está perguntando. A Bíblia está nos dizendo aqui que agora Deus pega Ezequiel, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. Não me perguntou, não me questionou, não me indagou, não conversou comigo, não trocou uma ideia comigo para ver se eu estava preparado, não. Ele pegou e me levou. Você está preparado para Deus te pegar e te levar em lugares profundos com Ele? Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa estar preparado para ir em vales com Deus. Para de achar que o inimigo vai te levar para vale, o inimigo não te leva para lugar nenhum. Tem vales que você vai ser levado por Deus, o inimigo só pode te levar para vale se você está andando com Ele. Quem anda com Deus, o inimigo não toca. Ele não vai tocar na tua vida, não vai. Mas se você parar no vale, Deus está lá. Deus é Deus de montes, mas é Deus de vale também. E todo vale que Deus leva o seu povo tem um propósito nessa terra. Então já vou te dar uma dica para esse ciclo que está se encerrando. Pastor, será que esse ano vai se encerrar nesse vale? Não importa se você está no vale, importa quem está contigo nesse vale. Se Deus está contigo, para de ficar pedindo Ele para te tirar desse vale. Pergunta a Ele qual é o propósito dele dentro desse vale. O problema nosso é que a gente quer fazer muita pergunta, quer questionar muita coisa, quer entender. A gente não entende o pau na nossa frente, a gente quer entender o que Deus está fazendo na eternidade. Ele não para com Ezequiel para bater um papinho, não, Antônio. Vai conversar se ele quer, se ele não quer, se ele está afim, se não está, se está bem. Ezequiel, você está bem? Vamos lá, vamos passear. Não, vamos embora, Ezequiel. É agora. Porque o homem de Deus está sempre preparado. Está preparado para monte. Amém? Se você está no monte, se prepara. Tem um vale à frente. Você não vai ficar a vida toda no topo, não. Uma hora está lá embaixo. Mas se você está no vale, começa na glória. Deus te deu um monte na tua frente. E em breve o Senhor vai te tirar desse vale.
Ezequiel e fala, leva ele no Espírito. Há uma missão na vida de Ezequiel. Deus quer usar, Deus está sempre querendo usar grandes homens e grandes mulheres. Não estou falando de tamanho, estou falando de valentia. Deus ainda procura valentes na terra, pastor. Pessoas que estão dispostas a abrir mão do seu eu e começar a trabalhar pelo nós. Pessoas que enxergam o propósito de Deus maior do que a sua vontade. Deus ainda continua procurando pessoas assim. E eu creio que eu estou pregando para essas pessoas essa noite. Amém. Sabe, para tirar um povo de um vale, Deus sempre vai levantar um homem, gente. Sabe, um monte de soldado preocupado com o gigante, aí pega um menino, fala, vai lá, tá com uma pedra na cabeça daquele gigante para provar que eu sou Deus na tua vida. Sabe, ele pega Moisés para tirar o povo da mão de Faraó, Deus está sempre usando. Pega José, tira ele da casa do pai, leva José lá para as cavernas lá de Faraó, faz ele governador, para libertar o povo da fome. Mas você diz que você quer passar coisas grandes com Deus, amém? Você diz que você quer viver coisas grandes com Deus, amém? É nesse vale que Deus vai te ensinar. Gente, se Deus não levar a gente para o vale, Ele não tira o eu da gente. Não tira. E sabe o que é o pior de tudo? Muita gente entra em vale, sai de vale e o eu não sai da pessoa. Quanto mais rápido o eu sai de mim, mais rápido eu saio do vale. Quanto mais tempo eu moro em mim, mais tempo. É Deus. É desse jeito que eu me enrolei. O Evangelho é nós, gente. O Pai é nosso, né? Fala para esse irmão do seu lado aí, irmão. O Pai é nosso. Fala para ele, o pão é nosso. Amém? Fala para ele, o pecado é nosso. Fala para ele. Pastor, o pecado é, porque o pecado do meu irmão é problema meu também. A gente se preocupa com o pão na mão do irmão, mas o pecado na vida do irmão não é problema nosso, não. Não é, né? O nosso eu é muito forte. O pecado do irmão é só problema dele. A gente é muito bom para apontar o dedo e dizer, se você continuar pecando, você vai para o inferno, mas para estender a mão e falar, meu irmão, eu vou andar contigo, vou te tirar desse vale. A não ser no Natal, né? No Natal o espírito natalino baixa na gente. A gente quer ajudar todo mundo, né? Tem ninguém com espírito natalino aí não, né? Está repreendido. Difícil falar o pecado é nosso. O pecado não era de Jesus não, mas ele se fez pecado por mim e por você. É difícil. É porque tem muito eu na gente. O problema dos outros é dos outros. Cada um com seus problemas, né? A palavra do ano que vem está na minha boca, vou começar um prazer tão fácil. Eu vou voltar para a mensagem. 2 reinos, gente. Israel está dividido. Após a morte de Salomão, Israel é dividido. Reino do norte, reino do sul. Um reino governado pela Babilônia, outro governado pelos assírios. Reino dividido, governado por deuses pagãos. E não foi porque Deus os lançou nesse exílio, não. Foi os seus pecados que os distanciaram de Deus. Deus nunca escolheu por vontade própria exilar o seu povo. Mas Deus permitiu muitas das vezes que seu povo fosse exilado por causa dos pecados. Era tanto eu dentro deles que eles acabavam adorando a si próprios, aos seus desejos, às suas vontades. E sabe o que acontece? Quando eu adoro muito as minhas vontades, os meus desejos, eu ando distraído.
Sabe o que é se distrair? É querer coisas que ainda não são para o seu tempo. O povo anda distraído quando ele anda gastando tempo com coisas que não é para o seu tempo. Por quê, pastor? Porque quando eu estou gastando tempo com coisas que não é para o meu tempo, eu estou deixando de investir no meu tempo naquilo que é necessário, naquilo que é prioridade. E esse povo se perdeu diversas vezes. Mas parece que até o profeta, a essa altura do campeonato, já está desgastado. Porque coisa ruim é andar com quem não tem fé, né, Alan? Coisa dura é andar com quem não tem fé. Então parece que até o profeta está desgastado. E aí Deus vai, pega Ezequiel no espírito e leva ele até esse vale de ossos secos. Um cenário muito pior do que tudo que o povo estava vivendo. Porque o que o povo estava vivendo era ruim, pastor. Era duro, mas ainda tinha vida. Amém? Só que eu não sei o que é pior nessa mensagem. Se é um povo que tem vida sem esperança ou um vale de ossos secos. Que está morto, mas pode reviver. Porque tem coisa, pastor Fábio, que está morto, mas uma palavra ganha vida. Mas tem coisas, tem pessoas que estão com vida, mas nenhuma palavra muda o cenário delas. Vai na igreja, ouve mensagem, recebe palavra profética, mas nada muda, sabe por quê? Porque está tão morta por dentro que não se permite que nenhuma palavra gere vida. Aí Deus pega Ezequiel e não leva ele no meio de dois povos mortos por dentro, não. Deus leva ele num vale de ossos secos, aonde não havia vida nenhuma. Sabe por quê? Porque aonde não há vida nenhuma, não há esperança. Pastor, não há esperança onde não há vida nenhuma. Mas aonde também não há vida nenhuma, não há dúvida. Não havia dúvida ali. Aqueles ossos não podiam pensar, não podiam questionar, não podiam cobrar, não podiam reclamar, era só ossos. Era um vale com muitos ossos. E a Bíblia ela vai clareando a nossa mente em relação a algumas coisas. Porque não eram só ossos secos. Lá na frente ela continua dizendo, eram ossos sequíssimos. Ou seja, então eles não eram ossos secos de um pequeno período de tempo. Eram ossos secos de um longo período de tempo. Porque para estar sequíssimo, estava ali já há muito tempo. Ou seja, se não tinha como dar vida nos primeiros momentos daqueles ossos, quanto mais depois de estar sequíssimo. Porque agora sequíssimo, eles estavam virando pó. Pastor, o que você quer falar com isso? Problemas que já viraram realidade na nossa vida. Desertos e vales que nós já costumamos tanto caminhar neles, que já viraram a realidade do nosso cotidiano. A gente vem para a igreja, a gente ora, a gente pede, a gente clama ao Senhor, mas tem vales que a gente pensa que nunca mais a gente vai sair. Virou pó na nossa vida. É a realidade da nossa vida. A gente espera até, a gente clama até que Deus nos tire da terra, mas menos que Deus nos tire desse vale. Deus tem esperança para você nessa noite. Ei, dá uma sacudida nesse irmão, seu lado e fala, Deus tem esperança para você, acorda. Dorme não. Aleluia. Pastor, eu não tenho ideia, não é uma crise recente não, pastor, essa crise é antiga. Uma palavra. Uma palavra, esse vale de ossos secos ganha vida. Os homens se perderam, vem uma fé abalada. O objetivo de tudo isso é quebrar a nossa comunhão. A gente pode estar dentro do mesmo lugar, mas a comunhão. A gente até habita nos ambientes de culto.
Nós já estamos tão distraídos com as nossas dores, que muitas das vezes a gente não está crendo. A gente até se alegra com a vitória do irmão. Para a nossa vida, a gente acredita que é assim mesmo. É o cenário que Deus traz Ezequiel. No meio desse cenário, ele vai fazer uma pergunta. Poderão viver esses ossos? Uma pergunta bem óbvia, né? Para se perguntar nesse momento. Deus te pega, te leva para dentro do cemitério e fala: olha, pode essa galera toda que morreu aqui, que já está enterrada há anos, ganhar a vida? Qual seria a resposta óbvia? Claro que você já leu a Bíblia, você vai responder o que está na Bíblia, mas se você não soubesse o que está na Bíblia, vai falar: Senhor, humanamente, não há condição. Mas Deus, ele não está perguntando porque ele não sabe a resposta. Deus sempre começa a trabalhar através do coração do profeta. Eu tenho um livro, lá se você quiser, eu digo para você. Ele fala de revelações, né? Acho que é revelações para grandes realizações. Luciano Subirá, esse livro é muito bom. Se você quiser, depois eu te indico para você ler. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus, ele é tão poderoso e tão maravilhoso que ele está sempre querendo revelar ao seu povo antes de cada realização. Nós é que estamos pedindo: Deus faz. Sabe o que Deus pensa? Eu não sei o que Deus pensa, tá? Mas estou conjecturando. Sabe o que Deus pensa quando você pede algo a Ele? Ele pensa que primeiro Ele precisa te revelar antes de realizar. Porque Deus não quer fazer para você. Deus sempre quer fazer com você. Porque Deus não conhece eu, Deus conhece nós. Então Ele não quer fazer para provar que Ele é todo poderoso. Ele quer fazer para provar que Ele é contigo. Meu Deus do céu, era para você querer com conta de um pouquinho mais de vontade. Ele não quer fazer para mostrar que Ele é poderoso. Ele quer fazer para mostrar que Ele é teu Pai, que Ele te ama. E você fica pedindo no desespero porque você quer que Ele faça. Porque você quer solução, mas você não quer comunhão. Antes da realização, Ele tem uma revelação. Porque quem une você a Ele é a revelação, não é a realização. E a metade de nós aqui, pastor Elaine, se Deus quiser na hora, o que a gente quer, provavelmente muitos de nós vamos se desesperar na presença dele. Ah, pastor, não. Lá na Bíblia, Jesus deixou lá 10 leprosos. Foram lá receber a bênção, só um voltou. Gente, quando a gente entende a revelação, a realização está lá de Deus. O problema é que a gente não quer revelação, a gente quer realização. Só que a gente não para questionar se Deus realizar realmente o que a gente quer, a gente vai se tornar mais forte na presença dele. A gente vai vir aos cultos com mais desejo, com mais vontade, a gente vai servir, a gente vai dizimar mais, a gente vai ajudar mais a obra, a gente vai ajudar mais o próximo, a gente vai amar como Jesus ama. Pastor, ele só vai fazer quando eu estiver assim. Não, ele não só vai fazer quando você estiver assim. Ele está tocando nos seus corações aos poucos, porque Ele te chamou para se parecer com Ele. Quanto mais parecido nós ficamos com Jesus, e a minha esposa me lembrou disso essa semana. Gente, quanto mais as nossas obras começam a se parecer com as de Jesus, mais rápido vem as realizações.
Fala igual Orlando, entendeu ou não gostou? Gente, quanto mais rápido, guarda isso, as suas realizações pessoais se parecem com a de Jesus, mais rápido são as realizações do céu na sua vida. Pastor, me explica isso melhor. Eu vou te explicar. Quanto mais você começa a fazer a obra que Jesus fazia, amar como ele amava, cuidar como ele cuidava, se preocupar como ele se preocupava, menos você se preocupa com a sua vida. E quanto menos você se preocupa com a sua vida, mais ele cuida da sua vida para você cuidar de mais gente. Só que a gente fica sempre naquela história. Ah, se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus quiser. E por que a gente não fala, eu vou fazer? Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer na minha vida. Aleluia. Esse povo aqui, que Ezequiel está profetizando, pastor Raquel, que só olham para dentro deles. Porque se tem uma área que o diabo pode perturbar a gente, é quando a gente está no vale. Porque é no vale que ele vai lá te perguntar, cadê teu Deus? Onde está mesmo? Se ele fosse seu Deus, você não estava aí. Nela. No vale você fica ceguinho, gente. Você está passando por um vale, provavelmente você está entendendo essa mensagem claramente. No vale você fica ceguinho. Cadê teu Deus? Se ele é teu Deus, por que você está passando por isso? Essa semana eu passei por uma situação muito tremenda essa semana. Eu nem contei para a pastora Raquel. Desculpa, não. Eu fui abordado por uma pessoa na rua e essa pessoa estava tão desesperada, tão descontrolada com Deus, que eu deixei ela falar. E ela despejou o coração dela para mim. Essa pessoa está com câncer, está próximo da morte e ela está revoltada com Deus. E ela falou. Ela tinha uma necessidade, pela misericórdia do Senhor, a nossa igreja supriu essa pessoa, porque a gente não está aqui para suprir porque ela crê ou porque ela não crê, a gente vai fazer a nossa parte e o Espírito vai fazer a dele, amém? E depois disso a pessoa falou, e depois que ela parou de falar, eu falei, você está esperando o quê? Você está esperando que Deus vai descer do céu, vai botar uma mesa, vai sentar contigo numa mesa e vai te explicar? Aí a Deus não me responde, eu falei, quem é você? Deus me deu uma ousadia na hora, eu falei, quem é você? Quem você pensa de você? Você está pensando que Deus é quem? É Ele que tem que entrar no seu plano ou é você que tem que entrar no plano dele? Ah, mas eu já fui de tantas igrejas, Você foi da igreja, mas você não conhece o seu pai. E sabe por que eu estou aqui te ajudando nesse momento? Porque o seu pai não quer falar contigo. Ele quer te mostrar com a atitude que ele ainda te chama. Aí na hora ele foi baixando. E onde que é a tua igreja? É ali, vai lá. Esperando que uma hora ele apareça aqui no meu corpo. Eu sei que essa Espírito falou com ele. Quem somos nós, gente? A última Coca-Cola no deserto, o último biscoito de pacote. Para que Deus saia dos céus, abra a mão da agenda dele para sentar com a gente, para explicar o porquê disso e o porquê daquilo. E aonde a gente estava? Ele falou isso para Jó, quando onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu fiz o sol, quando eu fiz a lua? Onde você estava? Você quer sentar comigo para discutir comigo o que está certo ou o que está errado? E a gente quer mudar de cima. E a gente quer questionar Deus se ele perdeu o controle da nossa vida. Assim é um povo sem esperança, assim é um povo no deserto, no vale. Porque fica ouvindo o blá 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 do inimigo e depois quer discutir com Deus. Porque não tem coragem de profetizar sobre o vale para que o inimigo corra da tua situação. Ei, quando você começa a profetizar no vale, o inimigo some, gente, ele não aguenta a tua boca. Pastor, está falando sobre isso agora, quase pregou minha mensagem. Você não tem ideia o poder que a tua boca tem. Aliás, tem sim, né? Tem sim, né? Você chuta a porta, o que acontece? O que você fala? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, a porta não quebrou e o meu pé está amassado, mas vai ficar
tudo bem, não, Jesus, é isso? Nossa, adversário, né? Ninguém xinga palavrão aqui não, né? Ah, amém, glória a Deus. A gente sabe o poder da palavra para amaldiçoar, a gente sabe por quê? Porque desde criança nos ensinaram isso. Nem todos aqui, mas muitos aqui foram amaldiçoados pela boca dos pais quando eram crianças. Muitas das vezes você tem dificuldade de entender o poder da profecia, mas o poder da maldição pela boca você já entendeu desde criança. E você tem dificuldade de profetizar sobre um cenário ruim, a mudança dele para um estado bom, mas você tem facilidade de amaldiçoar a vida de uma pessoa que te faz mal. Porque desde pequeno, muitos de nós, não estou dizendo todos, não estou generalizando, mas muitos de nós aprendemos desde pequenos a ouvir da boca dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, dos nossos colegas, palavras de maldição sobre a nossa vida. Era apelido, era fofoca, era palavra de maldição quando a gente errava, quando tirava nota ruim na escola, quando não arrumava a cama, quando deixava a toalha molhada em cima da cama, quando deixava o calçado sujo, quando entrava com o calçado sujo, quando pisava no sofá, quando não lavava o prato, sempre tinha uma palavra de maldição. E aí você fala, não, eu nunca vou fazer isso com meus filhos, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Mas quando você vê uma situação ruim fora do seu cenário, é muito mais fácil amaldiçoar do que profetizar. E aí depois nós não entendemos por que os nossos filhos nascem todos tortinhos, todo fora de forma. Só aprendi com a Raquel desde o início do nosso casamento. Que a gente não iria lançar palavras de maldição sobre a vida dos nossos filhos. Não importa quanto estressados eles nos fizessem, nós fizemos isso. Nossos filhos não são perfeitos, mas eles não carregam dores de serem amaldiçoados. Eles não precisam ter que crescer curando dores de maldição, de palavra, principalmente na boca dos pais, né? Quem gera? Como pode quem gera o filho amaldiçoar a sua geração? Todos de nós não ouviu, seu burro, você não vai dar para nada, você não presta para nada, você não faz nada direito, você é relaxado. Deixa tudo largado, você não presta para nada, você não faz nada direito. Quantos de nós não ouviu isso ou coisas piores, até palavrões? Pastor, por que você está falando isso? Porque ainda que a sua realidade seja espiritual, você não entende por que da dificuldade da transformação de mente. Romanos 12 é bem claro quando ele diz que para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita, pastor, mas eu já sou convertido, mas espera aí, volte em Romanos 12. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisa haver uma transformação de mente. Isso não está falando de salvação, está falando de uma vida de prosperidade. Não vai te impedir de entrar no céu, mas Deus não morreu, Jesus não morreu só para você acessar o céu, Jesus morreu para você trazer o céu para a terra. E se você traz o céu para a terra, haverá prosperidade nos seus dias. Você vai comer o melhor dessa terra, você não vai viver essa vida de aperto, de dor, de sofrimento, de mágoa, de guerra com todo mundo. Você não vai ter um inimigo, você vai ter paz com todo mundo. E quem quiser ser seu inimigo vai ser sozinho, porque você não vai ter problema com ninguém. Isso é escolha, gente. Mas precisa haver uma mente transformada. Eu não cresci na igreja, eu também ouvi palavras como vocês ouviram. Não foi fácil. Não foi fácil entrar para a igreja, profetiza a bênção, profetiza a bênção. Mas como, pastor, profetizar a bênção no meio desse cenário? É para isso que Deus pega Ezequiel e leva ele num vale de ossos secos. Sabe por quê? Porque no vale de ossos secos não tinha vida. Quando Deus nos leva num vale de ossos secos, é para puxar toda a nossa atenção para Ele. Eu não sei qual é o vale da sua vida, em que você está pedindo misericórdia a Deus, mas Deus te trouxe aqui essa noite para você entender que Ele está atraindo
vai mudar a tua realidade. Meu Deus! Para de se distrair. Distraído você não ouve revelações. Um crente distraído não ouve revelações. Ele não falou que a sua melhor oração é na igreja, não. Ele falou que entra no quarto. Eu quero atrair a atenção. Mas se for no meio da igreja, você tem atenção de todo mundo, do pastor, do irmão do lado da direita. Entra no teu quarto, fecha a porta ali, eu vou atrair atenção para mim. Deus está o tempo todo criando normas, Carla, para atrair a nossa atenção. Para falar, olha para mim, olha só para mim. Desliga o rádio, desliga o celular um pouquinho, desliga a televisão. É pecado? Não é pecado. Eu só quero um minutinho da tua presença. Eu quero um minutinho com você, sem seus problemas, sem suas dores, sem seus vícios, sem seus traumas. Eu quero um tempo com você. Tem que nos levar para as bares, sabe, lugares onde a gente vai só, sabe, é no vale que você para com Deus e fala, Senhor, me ajuda. Ele fala, você está chegando onde que eu quero. Senhor, se eu me queria no vale, eu nunca te quis no vale, eu só queria sua atenção. Eu queria a tua atenção no monte. Então, Senhor, porque eu não te dei atenção, o Senhor me levou para o vale? Não, meu filho. Você não está no vale porque você não me deu. Você não está no vale porque eu te levei. Você está no vale porque você nunca me ouviu. Meu Deus. Mas não precisa sofrer para crescer. A gente não precisa sofrer para crescer. Não precisa passar por vale. A gente vai para o vale porque a gente não ouve Deus. A gente vai para o vale porque a gente não dá total atenção para Ele. A gente vai para o vale porque a gente não experimenta Deus. A gente quer conhecer Deus. Deus não se conhece, Deus se experimenta. Provai e vede que o Senhor é Deus. Se você não provar, você não vai saber quem Ele é. Primeiro você faz prova, depois Ele reage. Ele é muito fácil, Ezequiel falar, olha, já era. Tem chance. Senhor, o limite da lógica é esse. Está morto, não tem jeito. Senhor, segundo a experiência da ciência, não tem jeito. Não dá, não tem como. A palavra de Deus sempre é a mesma. A mesma que foi para Ezequiel é para mim e para você nesses dias. Ezequiel, você vai julgar pela aparência. Ou você vai confiar em quem eu sou? Quantos Ezequiel tem aqui essa noite? Vocês vão julgar pela aparência, ou você vai julgar por quem Deus é? Deus que vai criar os céus e a terra, Ele só declarou a palavra. Ele não pode mudar a sua história. Ele não pode mudar o seu cenário. Ele não pode mudar o seu ciclo de dor. Ele não pode enviar cura e libertação para a sua casa. Ele não pode curar essa doença. Muitas vezes nós estamos igual a esse povo, gente, de Israel. O problema não é Deus fazer, nós sabemos que Ele faz, é nós que não temos mais capacidade de crer. E aí sabe o que a gente fala quando a gente não tem mais capacidade de crer? A gente fala, eu estou fraco. Mentira, a gente não está fraco, a gente ainda está forte demais. Esses ossos secos, eles realmente estavam fracos. Eles estavam sequíssimos, virando pó. Sabe quando verdadeiramente você está fraco? Isso eu descobri na minha vida. Eu falava muitas das vezes, Senhor, eu estou fraco, me fortalece. A palavra não diz, diga ao fraco. Eu falava, eu estou fraco, só que eu não estava. Eu estava fraco dos problemas ao meu redor, mas eu ainda estava cheio de orgulho. Eu estava cheio de soberba dentro de morando dentro de mim. E aí como é que você descobriu, pastor? Eu descobri quando um dia eu precisei entrar na presença de Deus, eu não tinha mais palavras, eu só sabia chorar. Eu entrei num momento na presença de Deus, onde quando eu tentava falar uma palavra eu chorava, sabe por quê? Porque eu não achava em mim nenhuma dignidade para falar nada diante dele. Tudo que eu pensava em falar, eu falava, não, eu não mereço, não posso falar isso. Ah, mas não, também não mereço falar isso. Não, também não mereço. Ah, se eu pedir, também não mereço. Não mereço, não posso falar nada. Essa é a hora que só as lágrimas rolam. E é nessa hora que o Senhor fala, o meu poder
se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pensa que Deus se emociona com as suas orações com palavras bonitas? Você pensa que Deus se preocupa porque você fala bem, porque você tem um bom nível cultural, porque seu português, seu inglês, seu espanhol é perfeito diante dele? Você pensa que Deus se preocupa com as suas palavras rebuscadas para tentar emocionar ele? Ei, o seu Deus não se emociona e nem tem pena de você. Ele sabe para quem te fez e o propósito dele continua se cumprindo. Por isso ele pergunta para o profeta: pode precisar ser viver? Ele lança para o profeta. Todas as vezes que você chega diante de Deus com uma questão, Ele sempre vai te fazer uma pergunta. Mas eu quero uma resposta. Ele vai te fazer uma pergunta. Por quê? Porque Ele não sabe? Não, porque Ele está revelando você para você mesmo. Então a palavra de Ezequiel podia ser: sim, Senhor. O Senhor pode tudo. Ou não, Senhor, não tem jeito. Então a palavra de Ezequiel foi simples. Foi uma palavra de dependência. Senhor, Tu o sabes. É muita coisa, gente, que a gente pode pedir a Deus. Deus é Pai, Ele quer te abençoar. Mas tem situações, tem várias da nossa vida que a gente precisa aprender a confiar que a vontade do Senhor é muito melhor do que a nossa escolha. A palavra do profeta é: Senhor, Tu sabes. Se viver, Senhor, é bênção. Ezequiel já estava entendendo, não era sobre o vale, era sobre o povo. Amém? Não era sobre o vale, era sobre o deserto, o exército que Deus estava falando. Senhor, Tu o sabes. Se viver, o Teu plano é perfeito e poderoso e não falha. E se morrer, do nada, o Senhor faz tudo de novo. Sabe, a gente quer ter fé quando está lá no hospital. Está morrendo, a gente quer ter fé. Não vamos orar, igreja, vamos orar. Amém, gente? Não vamos deixar de orar, mas você acha que não perdeu o controle? A nossa oração fala muito mais de nós mesmos do que o que Deus vai fazer. Pastor, mas a palavra diz que a oração move a mão de Deus. Sim, a oração move a mão de Deus. Quando a nossa oração se encontra com o propósito do coração de Deus, aí o coração dele já está preparado para se mover em nosso favor. Você pensa que qualquer oração move a mão de Deus? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito receber. Então eu não posso pegar um versículo único na Bíblia e fazer dele uma doutrina. Eu não posso pegar um texto sem contexto nenhum e fazer dele uma verdade. Por que a Bíblia diz que a oração move a mão de Deus? Porque a oração, quanto mais eu oro, mais eu me aproximo daquilo que está dentro do coração de Deus, do propósito. A oração me aproxima de Deus. A oração faz eu enxergar Deus mais próximo. A oração gera intimidade. A oração, ela começa com os meus desejos, com as minhas vontades. Mas daqui a pouco eu já não tenho mais o que falar dos meus desejos e da minha vontade, porque eu sei que o versículo que está lá na Bíblia que diz que eu não posso ficar usando o santo nome do meu Deus em vão, eu não posso ficar repetindo, sabe, os meus pedidos. Eu não é surdo. Então, nos nossos primeiros minutos de oração, Deus deixa a gente falar bastante. Pode ver, depois de 5 a 10 minutos, é Ele que começa a falar no seu coração, e você já não tem mais nenhuma palavra para falar para Ele. Por isso que a maioria das pessoas param nos primeiros 5 minutos de oração. Porque elas falam com Deus, mas muitas das vezes elas não querem ouvir o que Deus tem para falar. O melhor momento da sua oração não é os 5 primeiros minutos. É a meia hora depois dos 5 primeiros minutos. É a hora que acabam as suas palavras. É a hora que o seu entendimento sai de ordem. Eu não tenho mais nada para falar, eu me calo. Eu vou sair daqui. Aí começa a sua alma a se agitar. Sai daí, você não tem mais nada para falar. Acabou, por que você não levanta e você daí? Eu vou ouvir a voz de Deus.
Deus está falando com você essa noite. Deus está falando no seu espírito, assim como Ele falou com o profeta. Deus está mudando conceitos aqui essa noite em nosso favor, amém, igreja? E a palavra de Ezequiel é essa. Senhor, tu sabes. A gente chega nesse nível de Ezequiel, a gente chega no mais alto nível de dependência, no mais alto nível do reconhecimento da sabedoria divina. O que Deus vai fazer é melhor. Ei, eu não estou aqui para dizer que o que você quer não é bom. Não, o que você quer é bom. Eu estou aqui para dizer que o que Deus vai fazer é muito melhor. E Deus te trouxe aqui essa noite para te perguntar: você vai continuar lidando com os cenários que você conhece, pedindo o que você acha que é bom, ou você vai preparar o seu coração para aquilo que é muito melhor que Deus tem para fazer na sua vida? Versículo 37, 11, para a gente encerrar. 12, aí, coloca o 12 para mim. Só coloca isso aí para a gente ensinar. Versículo 12, portanto, profetiza, repita comigo, profetiza. Fala para esse irmão do seu lado, fala, irmão, profetiza. E diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Agora é Deus falando com Ezequiel para profetizar sobre o povo. E vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria. Então sabereis que eu disse isso, e diz o Senhor. O povo não estava em pecado? E você pensa, pastor, você não sabe quanto eu pego. O povo ali, a gente está muito ruim. Tenho certeza que ninguém que está próximo do pecado desse povo. E sabe o que a gente aprendeu desde criança? A gente ouviu muito dos nossos pais: ó, Deus vai te castigar, hein? Quando a gente era criança, a gente ouvia isso: se você pecar, Deus vai te castigar. Ó, não faz isso não, que Deus vai te castigar. Pais que não tinham autoridade colocavam os seus erros na conta de Deus. Graças a Deus, eu nunca precisei dizer para os meus filhos que Deus ia castigar eles. Sabe por quê? Eu mesmo castigava quando precisava. Deus me deu autoridade para isso. Por que eu vou colocar na conta de Deus aquilo que eu tenho que fazer? Eu mesmo fazia. Para de ser amiguinho do seu filho. Para de ser amiguinho da sua filha. Coloca a ordem na tua casa. Deixa amizade para quando ele tiver maturidade. Não tem maturidade, é obediência e pronto. Não é para explicar. Para de ficar explicando aos seus filhos. Não é para explicar, é para baixar a ordem. É autoridade. É por isso que você fica resmungando com Deus, porque você quer que Deus explique. Deus não explica, Ele baixa a ordem. Está aqui, está na palavra. Obedece e vive bênção. Não vai ficar chorando aí pelos cantos, murmurando e rebelde. E a gente fala: não, você é com o meu filho melhor que Deus é comigo, porque Deus não me explica nada não. Com o meu filho eu explico, tento explicar para uma criança que não entende nada. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer ele perder a confiança em você. Até hoje, o Gustavo tem 17, Letícia tem 16. Tem hora, vai. Ah, mas por quê? Por que nada? Vai lá e faz. Depois você entende. Primeiro obedece, depois você entende. Quem entendeu, obedece primeiro.
Que história é essa que tudo tem que saber por quê? Por quê? Porque o quê? Nem eu sei o porquê de tudo. Por que você tem que saber de tudo? Tem umas fases do porquê, não tem? Criança tem uma fase do porquê, não é por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque sim, né, Rui? Porque sim, porque sim, vai lá e faz de novo. Não, porque sim tá em cá, né? Eu vou explicar para você. Isso, além de não auxiliar teu filho, ainda te faz mais rebelde diante de Deus. Porque é você dizendo para Deus, Deus, eu queria que você fizesse comigo assim. E você nunca vai entender o jeito de Deus. O meu Deus, ele explica tudo para quem é obediente. Agora, para quem não é obediente, ele não explica nada. Ele nem está preocupado com isso. Aí os nossos pais, por não ter autoridade, diziam para a gente, olha, Deus vai te castigar. E a gente cresceu achando que Deus ia nos castigar. Aí aqueles que não foram para a igreja cedo, ainda ouviram do mundo, ó, se você não se converter, até da própria família no Natal, né? Se você não se converter, você vai ter inferno. Aqueles crentes bravos que tinha antigamente. Mas sabe o que muitos de nós tem hoje? Uma mentalidade do Deus mau. Um Deus que castiga, um Deus que lança a gente no inferno, um Deus que vai bater na gente se a gente errar. Deus está falando com um povo cativo de pecado. Deus levanta o homem e fala, olha, profetiza, eu vou tirar eles dessa terra. Deus, por que você está falando e não está fazendo primeiro? Porque eu não quero fazer neles, eu quero fazer com eles. Para a hora que eu tirar eles do cativeiro, eles vão lembrar que eu revelei para eles as minhas verdades. Deus não quer fazer em você, Deus quer fazer com você. Por isso ele te trouxe aqui essa noite para dizer, profetiza sobre esse casamento, profetiza sobre esse filho, profetiza sobre a sua vida financeira, profetiza sobre a tua saúde, sobre o teu ministério, porque o Senhor disse e vai fazer no tempo oportuno. Ele vai te tirar desse vale. E sabe o que você vai fazer? Você não vai sair daí cantando e gritando, não. Você vai dizer, eu vou dar um culto de ação de graça, porque eu preciso dar testemunho dos feitos do Senhor na minha vida.